Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja te encontrando nesse momento, esteja com você, no seu lar, no seu trabalho, você que está nos ouvindo aí no ônibus, né? Você que está nos ouvindo, né, que saiu agora da faculdade, do trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus permaneça te abençoando, te fortalecendo, te conduzindo, te dando discernimento. O discernimento. A palavra importante hoje, se há algo que devemos buscar, uma das coisas muito importantes que a gente deve buscar nos dias de hoje, sempre foi, mas nos dias de hoje, porque é um momento novo que estamos vivendo, é muito acesso à informação, né? A gente tem muita informação para ter acesso. É a questão do discernimento, é a gente saber discernir as coisas que a gente lê, que a gente assiste, que a gente ouve. Então é importante a gente ter esse discernimento. Hoje nós temos a internet, que é uma ferramenta espetacular para que a gente possa se comunicar, que a gente possa difundir conhecimentos, né, o conhecimento, a gente possa compartilhar isso e fazer com que as pessoas participem. É muito importante, muito interessante a questão da internet. Então, ela oferece uma gama, né, incalculável de informação para quem quiser ter acesso. Mas essa disposição da informação não significa que estamos sendo informados. Há disposição da informação, mas há a necessidade da atitude daqueles que querem a informação, né? Eu preciso me deslocar, vamos colocar assim, para que eu possa utilizar desse acesso e assim ali filtrar o que eu preciso. Importante isso, a gente entender isso. E o que está acontecendo hoje é isso, a gente tem muito acesso à informação. Muito acesso à informação. Mas discernirmos muito pouco. Filtramos muito pouco e terminamos absorvendo, guardando muito pouco. E do pouco que é guardado, parte disso é inútil. Então, você imagine você que está me ouvindo agora, que está me assistindo, me ouvindo, imagine você o problema que é. Temos acesso à informação, então a gente tem o acesso a essa questão, mas absorvemos pouco, muito pouco do que é disponível. E dentro desse muito pouco que é disponível, muita coisa não presta. Eu vou ser legal aqui dizer 50% do que a gente acessa não presta. É bem mais do que isso. Mas 50% é inútil, é informação inútil. É mais do que 50%, mas vamos lá. Aí você que está me ouvindo aí, você que está nos acompanhando, agradecer pela sua audiência, agradecer primeiramente a Deus pela sua vida e agradecer a você, meu querido e minha querida, que está nos ouvindo pela rádio, né? Aí 102,9, você que está nos acessando, nos ouvindo pelo site em todo o Brasil, em todo o mundo, tem acesso em todo lugar. Eu fico muito feliz e que Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo aí pelo site da nossa rádio, né, que é www.radioaindahatempo.com, nosso ministério Ainda Há Tempo. Então você vai colocar radioaindahatempo.com, que é a rádio do nosso ministério.
Você pode acessar o nosso blog, né, o blog do Ministério Ainda Há Tempo, nosso ministério, você coloca lá ministérioaindatempo.blogspot.com. Simples, simples, simples. Tem as páginas do Facebook, tem a página do próprio Ministério, Ministério Ainda Há Tempo, sede. Né? Tem a página da rádio, Ainda Há Tempo FM, isso tudo no Facebook. E tem a minha página pessoal, Pastor Arison Ângelo. Então você lá também vai acessar bastante conteúdo, com vídeos, com textos, enfim, bastante coisa para você acessar. E a nossa programação, vou dizer para você aqui, às 7 da manhã, de segunda a sexta, isso. A partir das 7 da manhã você tem o Jornal Folha do Brasil. Informação, bastante informação para você ficar atento, informado do que está acontecendo no nosso país, né? Então, às 7 da manhã, de segunda a sexta, você ouve o jornal, o Jornal Folha do Brasil. E às 9 da manhã, logo após, às 9 da manhã, eu entro no ar com um programa Ainda Há Tempo, a edição da manhã, às 9 da manhã, programa Ainda Há Tempo, edição da manhã. E às 11 da noite, que é esse horário, vem o nosso programa Ainda Há Tempo, segunda edição, que é a edição da noite. A edição da manhã, às 9 da manhã, e às 11 da noite, a edição da noite, a segunda edição. Então você acompanha a nossa programação, tem o nosso canal do YouTube, você coloca lá Ministério Ainda Há Tempo, você vai ver o nosso canal com todos os vídeos, muita coisa bacana, com vários temas abordados, para que você possa estar acessando e aprendendo um pouco do que a gente tem, que a gente conhece, a gente vai passando também. E aí a gente fala só do Evangelho. Eu aqui não estou aqui para falar outra coisa, não estou aqui para falar sobre teologia da prosperidade e essas teorias, essas teologias que nada mais são do que interpretações de mentes que estão longe do que Jesus está nos apresentando em seu Evangelho. A chave teológica, a chave hermenêutica, a chave é Cristo, não tem outra. É aqui eu quero falar para você sobre essa questão. No início, falando sobre a questão do conhecimento. O conhecimento. A importância da gente filtrar as informações da nossa vida. Isso em todos os aspectos. Estou falando só do aspecto espiritual, que é muito mais importante de tudo. Mas é efeito prático no nosso dia a dia, que a gente utiliza, que a gente manuseia, que a gente palpa, né? Vem a palpar. Então é importante isso. E a palavra de Deus nos fala em João, é um versículo que se tornou muito famoso por conta do presidente, que é João, capítulo 8, verso 32, que fala assim: então conhecereis a verdade vos libertará. Lógico que tem todo o contexto, nós podemos entender isso. A verdade o conhecimento. A verdade aqui está falando-se de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho. Mas podemos estender isso a qualquer outro setor da nossa vida. É importante que a gente possa ter acesso ao conhecimento e, nesse acesso, filtrar o que é importante. Nós estamos vendo uma guerra de informação e muito desses embates, eles rendem por conta da desinformação. É uma guerra de informação e muitos desses embates ocorrem porque há a desinformação. Nós temos acesso a tudo, ao conhecimento, ao acesso à informação do que ocorre. Mas o problema é que essa informação não é utilizada ou o que chega até nós são coisas deturpadas. Então é importante a gente estar pesquisando,
avaliando as informações que temos, confirmando essas informações, para que a gente não venha fazer papel de bobo. Assim é na vida material, assim é também na vida espiritual. Na vida material e na vida espiritual. É importante estarmos atentos a isso. Muito importante. Então está havendo uma luta, uma guerra de informação. As pessoas estão ficando confusas. Estão confusas. Elas não sabem mais discernir o que é certo ou errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E isso em todas as esferas, em todos os campos que você possa imaginar. Não há mais a convicção. E essa convicção, ela é dada, ela ocorre por conta de que as pessoas elas não estão buscando esclarecer. Não estão buscando desvendar, saber a verdade sobre o que está acontecendo. Isso reflete na política, reflete em todos os campos que a gente possa imaginar. Mas o importante agora, que eu estou falando aqui, eu quero falar agora, abordar a questão do trato, de como nós estamos nos comportando. É tanta dúvida, são tantas teorias, tanto modismo que já vem dessas teorias, e as pessoas estão confusas. Há pessoas que duvidam da salvação através de Cristo. Outras acreditam que já foi sorteado, já foi decidido quem está salvo e quem está condenado. Há aqueles que já estão desenganados, desesperados, e eles já acham que já não tem mais jeito. Porque não acreditam, eles não têm essa informação de que através de Cristo os pecados são perdoados, através de Jesus Cristo. Mas eles não têm essa informação, ou então essa informação chega deturpada. Há outro grupo que entende que não é com Jesus, é com outra pessoa que se chega a Deus. E tem outros que acham que qualquer caminho leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. E isso tudo é por conta da falta do conhecimento, do simples, do básico. As pessoas estão presas a contos, a fábulas, porque desconhecem o Evangelho, desconhecem as palavras, os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, que estão registrados no Evangelho. Então, quando você não conhece esta verdade, você não conhece a palavra de Jesus Cristo para nossas vidas, você se torna preso justamente a esses dogmas, preso a essas correntes teológicas, essas doutrinas humanas, que são criadas, muitas delas longe, eu coloco em mais de 90%, longe daquilo que Jesus Cristo nos ensina em sua palavra. Então é importante que a gente esteja atento, e essa atenção ela é dada através quando a gente lê as Escrituras. É importante que a gente leia o Evangelho, leia a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, gente, leia o Evangelho. Quando você começa a conhecer a Cristo, começa a conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, e você começa a enxergar Cristo falando no Evangelho, aí verdadeiramente a gente começa a ter esses grilhões quebrados.
somos libertos. Esses grilhões que nos acorrentam, esses grilhões, essas correntes invisíveis, elas começam uma por uma a serem abertas, a se desmancharem. E aí nós começamos a visualizar aquilo que Jesus Cristo trouxe como proposta para nós. A salvação, a paz, a forma de nos conduzirmos. Nós começamos a pensar diferente. Começamos a pensar com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Começamos a pensar com a mente de Cristo. Quero agradecer aqui a audiência, vocês estão... Né? Eu estou aqui, a Selma Araújo, a Eva, a irmã Eva Maria, ao Campos, não sei se é Ricardo Campos, se é Reverendo Campos, eu não sei, também aí com a gente. Muito obrigado pela audiência, que Deus permaneça abençoando. Então é isso, meus irmãos, a questão é essa. Quando a gente começa a conhecer o Evangelho, começa a entrar, ler o Evangelho com calma, porque ninguém está participando de uma gincana para ver quem é que lê a Bíblia primeiro e quantas vezes mais que o outro. Não, leia com calma, sem pressa. Leia com amor, com carinho, com o desejo de ouvir e gravar no coração a palavra de Deus. Sem amarras com religiões, com denominações, com entendimentos, com conceitos, com teologias, ideias que surgem na teologia, os achismos, e aí por aí vai. E tudo isso faz uma salada na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a ficar confusas, porque elas não conseguem mais enxergar a estrada. É horrível isso. É horrível. Não conseguem mais chegar à estrada. Enxergar a estrada. Que é Cristo. Elas não conseguem mais ver Cristo. Elas enxergam os esquemas teológicos, as ideias, as doutrinas das religiões e das denominações dentro dessas religiões. Então é um emaranhado que termina prejudicando, impedindo que as pessoas enxerguem o óbvio. E o óbvio está em Jesus Cristo. O que nós estamos presenciando são pessoas confusas completamente. Elas não têm certeza de nada, não tem, a convicção não existe. A nossa certeza está em Cristo. A razão de tudo ser está em Cristo. Se estamos aqui é por conta de Cristo. Se fazemos algo, se algo de nós é proveitoso, é porque estamos em Cristo e Cristo em nós. Então tudo é Cristo, é Jesus, tudo está ali. A causa, a razão é Ele. E quando a gente começa a entender isso, nós vivemos uma vida mais leve. O próprio Jesus fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas o que nós estamos vendo é um jugo acrescentado de peso. A religião acrescenta, não tem nada a ver com Jesus. É acrescentando peso nas pessoas. As pessoas carregando pesos, fardos pesadíssimos. E elas não conseguem caminhar. Fica enfadonho a caminhada. E muitas não aguentam, não suportam peso.
terminam ficando pelo caminho, porque as pernas não aguentam o peso do fardo. O jugo é áspero, que é o jugo que é imposto, que é colocado, é áspero. Isso distancia as pessoas de Deus, porque as pessoas começam a olhar a Deus não como um pai, mas começam a ver Deus como um carrasco. Isso afasta. Mas tudo isso ocorre, infelizmente, porque se entendermos que Jesus Cristo é a chave de tudo, que é através dele, é por ele, tudo é nele, a religião deixa de ter razão de ser, deixa de existir. As pessoas vão deixar de ganhar dinheiro com a religião. Eles são os representantes da vontade de Deus. A religião, os religiosos, os líderes destas religiões, eles se colocam como representantes, como procuradores de Deus. É como se eles tivessem uma procuração assinada pelo próprio Deus para representar Deus aqui na Terra. Onde a Bíblia nos mostra que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Em mim e você. Simples assim. Quando recebemos Jesus, e receber Jesus Cristo é entender isso, é entender que Jesus é o centro das coisas. É entender que a razão de sermos e estarmos está em Cristo. A razão está nele. Ele é que nos resgatou. Ele nos resgatou. Jesus Cristo restaurou o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus. Restabeleceu esta ponte que foi quebrada antes. Jesus Cristo se torna esta ponte. Ele restabelece este contato, esta ligação, este relacionamento com Deus. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Porque é aqui, ó. Entendeu? É aqui. É aqui. É no teu íntimo. É nas tuas entranhas. Jesus começa a entrar na nossa vida e começa a entranhar-se, a fazer parte de nós. Isso no comportamento, no pensamento, na certeza, na convicção, que é a fé. É uma coisa muito mais profunda, muito mais íntima, muito mais forte do que qualquer ato, qualquer atitude litúrgica que você possa imaginar ou que alguém já imaginou. Está além de tudo isso. Além de qualquer cerimonial, de qualquer ritual, de qualquer pacto que você venha fazer. Jesus Cristo, ele transcende tudo isso. É tão forte isso que ele transcende, que ele está dentro. Ele não está lá fora. Ele está dentro de nós. Ele vive em nós. Ele vive em você. Então as coisas externas, as coisas que nos cercam e que de repente entram em sua vida e que te entristece, todas elas, sem exceção, elas são passageiras. São apenas coisas, alegorias que estão ali.
mas que na verdade não tem importância, não há importância. O que importa é Cristo. Mesmo que eu venha a perder minha vida, o que importa é Cristo. Então essas coisas, essas alegorias que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida diária, nós até manuseamos com elas, mas elas são alegorias, elas estão ali fazendo parte do ambiente, decorando o ambiente, preenchendo o ambiente, mas não são importantes. Embora a liturgia, embora qualquer pensamento, qualquer corrente teológica, ideológica, o que for, são meros itens decorativos, alegóricos, mas que não têm importância. Porque, de fato, o que é importante é Jesus Cristo e o que Ele é em nossas vidas. O que Ele representa em nossas vidas. Se Jesus é o todo, então todas as nossas áreas, Jesus está no todo. Mas se Jesus não é o todo, aonde Jesus não é, fim de papo, acabou. Então nós temos que entender isso. E quando você começa a escavacar o Evangelho, começa a ler o Evangelho, começa a ler sem pressa de terminar, com carinho, com amor, lê com carinho o Evangelho, lê com carinho, com atenção, com vontade de conhecer, não é vontade de terminar, é vontade de conhecer. Não entendeu? Vou ler de novo, pense, reflita, que é para isso. Eu começo a ler o Evangelho tendo Jesus como chave disso tudo. Eu tenho que olhar o que Jesus disse, como Jesus gesticulou sobre determinada ação, como ele se posicionou acerca de todos os assuntos aqui. Pensamento de Jesus Cristo, a lógica, o que ele traçou, disse, é isso aqui. Então eu tenho que tentar buscar isso aqui dentro do Evangelho e trazer isso de forma prática para a minha vida, para me viver isso. E quando começa a acontecer isso, meu irmão, você se desprende da religiosidade e da religião. Porque eu não preciso de religiosidade ou religião. O que eu preciso é compreender que Jesus Cristo é suficiente. E quando eu compreendo que Jesus é suficiente, todo o resto perde o sentido. Todas as manobras, tudo que eu faço, toda essa questão dos rituais, da questão litúrgica, os cerimoniais, tudo isso perde o valor quando eu começo agora a entender o que Cristo quer de mim e eu começo a viver a vida de Jesus em mim. Viver Jesus vivendo em mim. Você entende? É uma coisa mais profunda. É bem mais profundo do que o simples ir à igreja e voltar para casa. É um relacionamento que não está restrito, não se restringe a uma aparência, a uma roupa que eu visto. Ou rituais, ou jargões que eu venha dizer. Não tem nada a ver com isso. É algo mais profundo, mas tão profundo, porque entranha, ela está dentro. Jesus Cristo está. Eu tenho que entender, Jesus está em mim. Jesus está em você. É assim que funciona. Você entende isso? É assim que funciona. Então, eu não estou preso a doutrinas, a regras criadas por homens. Porque essas regras, essas doutrinas, na verdade, elas me acorrentam. Elas tiram a minha liberdade em Cristo. Na verdade, elas me acorrentam.
Ao passo que Jesus diz que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não há peso. O que há é uma certeza. Não há dúvida, não há peso. O que há é uma certeza. E que certeza é essa? É que em Cristo nos reconciliamos com Deus. É em Cristo. Então, toda a religiosidade, a religião criada pelos homens, elas perdem o sentido. Elas deixam de ter peso quando enxergamos Cristo. Enxergamos Jesus Cristo. E quando enxergamos, isso significa que vamos adotar, acolher os ensinamentos de Jesus Cristo para nossa vida, no dia a dia. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque como nós podemos amar, entender esse amor, se eu não tenho capacidade de perdoar, se eu não tenho capacidade de estender a mão para o outro? A minha atitude quando eu vejo alguém errar é pegar uma pedra para jogar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós temos as nossas fraquezas. E somos dependentes de Cristo, de Jesus, da misericórdia, do perdão contínuo. Porque faz parte o cair, o se levantar, e a gente caminha, e acontece de você tropeçar e cair. Mas você se levanta, e aí você continua. É não desistir. Mas o que nós quando saímos desse entendimento, o que acontece é que as pessoas jogam pedras. Você cai, a pessoa joga pedra em você. A igreja, instituição, não a igreja de Cristo, as pessoas. A igreja que Jesus fala, somos nós, eu, você, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas eu estou falando da igreja instituição, as denominações. As pessoas estão ali aguardando que alguém ali erre para poder jogar a pedra. Para poder acusar. Para que no erro do outro eu me coloque superior, de santo, mais santo. Eu sou mais, eu não faço isso, tá vendo? Eu sou santo, porque eu não faço uma coisa dessa aí. Fulano de tal é o... Mas eu não faço uma coisa dessa. E aí vai. E cadê o entendimento? Onde é que está Jesus aí? Cadê os ensinamentos de Jesus Cristo? Então é isso, a gente tem que entender. Onde é que está isso? Cadê? Estamos sempre... A religião está sempre a repetir aquela mesma passagem, aquele mesmo momento da mulher que adulterou e as pessoas pegaram ela em flagrante lá no adultério, trouxeram ela para apedrejá-la. Essa é a religião. E Jesus não deixou religião. O que Jesus deixou foi o evangelho para ser lido, aceito e praticado. Foi isso aqui. Jesus deixou o evangelho para que a gente conhecesse, lesse, né? Conhecesse, o aceitasse como regra prática e vivesse constantemente no trato com as pessoas, no trato com as coisas e principalmente no trato com Deus, na relação com Deus. É isso aqui o evangelho. O resto são alegorias. São decorações que colocam, que agregaram.
E isso veio passando o tempo e ficou impregnado. Se confunde, se mistura, mas na verdade não é. Porque o que é está no Evangelho. Não está nas doutrinas, não está nas teorias, não está nos raciocínios, nos sistemas teológicos criados aí pelo mundo afora, com todo tipo de besteira, com todo tipo de aberrações, com todo tipo de estupidez possível. Que ao invés de convergir, o que promove é uma divergência e não uma convergência em Cristo, mas uma divergência. E ninguém se entende. Cada um que puxa para um lado achando que é. E aí, o resultado é isso que a gente vê. Então, filtre. Leia. Leia com paixão, com amor as Escrituras. Leia com vontade de ouvir, de sentir. Leia assim, dessa forma, com o coração aberto. Assim, Senhor, fale comigo e leia o Evangelho. E as coisas, os seus olhos serão abertos. Seus olhos estarão abertos, serão abertos, a tua visão vai ser desbloqueada. Essa estupidez, ela não vai bloquear a tua visão. Ela vai ser anulada. E você começa a entender quem Jesus é, o que Jesus tem, o que Jesus quer, o que Jesus nos traz, o que Ele quer te oferecer. Aí, meu amigo, aí você vai se maravilhar. O Evangelho, ele vai limpar as tuas entranhas, te tirar tudo aquilo, todo podre. Sabe? Você vai, o fardo vai ficar leve. Aí você vai viver os propósitos de Deus para a tua vida, que são muito além, muito maiores do que aquele que você possa estar sonhando hoje. Você vai viver os propósitos de Deus na tua vida, que são infinitamente maiores. Os sonhos de Deus na tua vida, que Deus reservou para você. Você vai viver isso. Mas é preciso que você entenda isso que eu estou te falando. Que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. A única coisa que eu peço aqui é que você compartilhe esses vídeos para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Eu aqui não vou pedir a você doação de nada. A conta, deposita em tal conta. Você não vai me ouvir falar sobre isso. Mas o que eu peço é que você compartilhe. Nos ajude a pregar esta palavra. Nos ajude a pregar o Evangelho puro e simples. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha um dia de paz debaixo da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, te oriente, te preencha. Que as dificuldades que você está enfrentando sejam solucionadas com sabedoria. Que Deus te dê essa sabedoria para que você possa resolver as situações desta vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.